A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Quero compartilhar com você nesse momento um salmo, Salmo número 100. Nós iremos ler todo ele, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez. E dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Esse salmo ele é conhecido como o Salmo de Ações de Graças. Ele já começa nos convidando a celebrar com júbilo. E esse celebrar com júbilo é um convite a nós termos uma alegria ao extremo. Celebrai com júbilo aquele que merece a nossa gratidão, que merece toda a honra, que merece toda a glória, que merece todo o louvor. E aqui ele convida todas as terras, ou seja, todo mundo é convidado a celebrar com júbilo ao Senhor. O Senhor merece ser adorado, ele merece ser glorificado, independente das circunstâncias em que nós vivemos. Porque ele é Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus de cuidado, é um Deus de zelo, porém é um Deus que nos educa, que permite coisas nas nossas vidas para nos educar, para nos mostrar o caminho correto a seguir. É um Deus que conhece cada um de nós num detalhe tão profundo que a gente fica tentando entender e não consegue. Como pode? Um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que tem tudo sob o seu controle. Como pode ele me conhecer tão bem, dele ouvir quando eu clamo por ele, dele me ouvir quando eu peço alguma coisa, quando ele se aproxima de mim e aponta o caminho a seguir? Como pode? É por isso que o salmista diz: por essa característica maravilhosa do nosso Deus, que conhece cada um de nós desde o ventre das nossas mães, o salmista convida: celebrai. Celebrai com júbilo ao Senhor, celebrai com júbilo a esse Deus maravilhoso, celebrai com júbilo a esse Deus que nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter acesso ao coração dele e à vida eterna. Celebrai a ele, celebrai com júbilo ao Senhor, a esse Senhor que te deu a vida, a esse Senhor que tem te dado o sustento, que tem te dado os livramentos, que tem te dado o emprego, que tem te dado uma família. Celebrai com júbilo. A característica nossa de ser humano, quando nos aproximamos de Deus, ela é uma característica de somente pedir. A gente tem essa característica de pedir, pedir, pedir. Não está errado. Mas quando você começa a ler a passagem que fala da oração conhecida como o Pai Nosso, quando você começa a ver, a refletir em cima desta oração, a gente vê que ali começa adorando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então ali já começa adorando aquele que merece a honra, a glória e o louvor. A oração do Pai Nosso não começa pedindo. A oração do Pai Nosso começa adorando, começa celebrando, começa entronizando Deus na nossa vida. E esse salmo, o salmista é bem claro: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Eu, você, nós temos motivos para celebrar, sim, em que pese a circunstância ruim que passemos ou que estamos passando. Ele merece ser
glorificado. Ele merece ser celebrado e adorado com júbilo. Júbilo significa alegria, com alegria verdadeira de você chegar e celebrar: Senhor, obrigado pela vida. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim, mesmo sem eu merecer. Celebrai com júbilo ao Senhor, caro ouvinte. Servir ao Senhor com alegria. E quando você se apresentar diante de Deus, você se apresenta com cânticos. Por isso que nós louvamos a Deus com música, com cânticos espirituais, para poder entronizá-lo, para poder adorá-lo. E aqui nos convida a servir ao Senhor com alegria. Tudo que nós viermos a fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Deus Pai, nós temos que fazer com alegria. Por que com alegria? Porque é um privilégio você poder fazer algo como um representante, como um embaixador de Cristo nesta terra. Então, tudo que façamos para o Senhor, para que o nome dele seja exaltado, para que vidas sejam abençoadas, façamos com alegria. Porque o nosso Deus, ele olha o nosso coração. Não adianta eu fazer as coisas só por fazer, para dar um retorno, a uma demanda que me passaram acerca de algo do reino de Deus e dizer: eu já fiz, somente para cumprir. É proforme. Mas o Senhor nos convida a entender que só o fato da gente poder fazer parte do reino dele e contribuir como um instrumento nas mãos dele, a gente tem que entender que isso é muita honra que Deus nos dá. De sermos usados por ele para abençoar vidas, de sermos usados por ele para fazer com que a palavra dele alcance os corações e as diversas multifacetadas missões que Deus dá a cada um de nós para que o nome dele seja exaltado e para que vidas sejam resgatadas. Isso é motivo de alegria, é servir com alegria, servir ao próximo com alegria, servir a Deus com alegria. E no verso 3 diz: sabei que o Senhor é Deus. Aqui ele nos convida a reconhecer a soberania dele, a soberania de Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez. Eu e você não somos frutos do acaso. Não somos frutos do acaso. Não viemos de uma ameba. Não viemos de uma grande explosão. Nós fomos feitos com carinho, com zelo, com meticulosidade. E dele, de Deus, nós somos. Nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E para permanecermos neste rebanho, nós temos que buscar a presença dele, temos que querer fazer parte deste rebanho. É um livre-arbítrio. Se você não quer, você não vai fazer parte. Se você quer, você vai fazer parte. Mas só que a gente tem que saber que ele, mesmo você, estando no rebanho ou fora dele, tem algo que é imutável. Ele é Deus. Ele é soberano. E eu e você, quando reconhecemos a soberania dele, mostra a nossa dependência dele. Nós dependemos deste Deus. Em tudo na nossa vida nós dependemos dele. Para viver nós dependemos dele. Para fazermos coisas simples nós dependemos dele. E muitas das vezes a gente não dá o devido valor às coisas pequenas e simples que fazemos no nosso dia. E ele está nos dando esta oportunidade de levantar, abrir os olhos, respirar, cantar. São tantas coisas, caro ouvinte, que Deus nos dá e a gente não percebe, que ele nos abençoa e nós não percebemos. Por isso que nesta manhã, neste dia, eu quero convidar você a entender a importância de reconhecermos a soberania de Deus e de sermos dependentes dele. E mais à frente o salmista ainda fala: quando você entrar nas portas da igreja, você entra, ou no seu quarto, aonde você estiver buscando a presença de Deus, entre na presença dele com ações de graças. Seja grato. E nos seus átrios, com hinos de louvor,
Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Aqui, em resumo, seja grato. Expresse toda a sua gratidão em forma de cânticos, em forma de louvores, em forma de hinos. Entra nos átrios, na presença dele, com hinos de louvor, com gratidão no coração. E é isso que nós temos que acordar. Volto a dizer, independente das nossas circunstâncias, nós não podemos deixar de ser gratos a esse Deus que muitas coisas, infinitas coisas, posso dizer, tem feito por nós. E no final, o salmista diz assim: você sabe por quê você tem que celebrar com júbilo, porque você tem que servir a Deus com alegria, que você tem que reconhecer que Ele é soberano, que você tem que ser grato. Sabe por quê? Essa é a conclusão do salmista. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia, ela dura para sempre. E de geração a geração a sua fidelidade. Aqui está a resposta. Deus é bom o tempo todo. Tem um filme que se chama Deus Não Está Morto, que os personagens do filme, quando veem a mão de Deus agindo na vida deles, eles falam sempre, independente das circunstâncias que eles estavam passando, eles falavam assim: Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Se você estiver buscando a presença dele, você vai entender isso, que ele é bom o tempo todo. E a sua misericórdia, ela é para sempre. Isso não nos dá o direito de pecarmos. Mas se errarmos, nós temos um advogado diante de Deus, chamado Jesus Cristo, que vai advogar a nosso respeito, havendo no nosso coração um verdadeiro arrependimento. E ele vai nos justificar. Porque ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, pelos nossos pecados. E nós, nessa situação humana em que vivemos, vamos errar. Mas ele está lá, querendo ver o nosso coração, se verdadeiramente a gente se arrependeu, para que ele possa justificar as nossas falhas. Quando nós pedimos perdão, pedir o perdão. E aqui a gente vê a misericórdia do Senhor. A gente vê a misericórdia do Senhor agindo sobre toda a terra. O sol brilha para todos, a chuva cai para todos. A gente vê que aí é a misericórdia, o amor de Deus espalhado sobre toda a terra. E o lindo é o final, a fidelidade dele. A fidelidade de Deus, ela dura de geração em geração. Então Deus é fiel. Deus é o que ele promete, ele cumpre. Deus tem o melhor para a sua vida. E quando eu falo o melhor, não me interprete mal, não estou falando de bens materiais. Eu estou falando o melhor de uma maneira mais ampla, mais complexa e profunda. Ele tem o melhor para você. E o melhor para você é difícil definir. Porque como Deus pensa em cada detalhe da sua vida, Ele vai te dar o melhor em cada detalhe da sua vida. Que você Ele vai te dar o melhor. Na sua família, nos seus sentimentos, no seu trabalho, é o melhor. E o melhor de Deus para a minha vida, para a sua vida, nada mais é que a vontade dele se cumprindo. E ele é fiel. Quando ele promete, ele cumpre. E eu tenho certeza, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. E ele tem um propósito na sua vida, assim como tem na minha. E ele tem promessas para você. A palavra dele diz que tem promessas para cada um de nós. E as promessas que ele tem para você, elas são para você. E ele é fiel para cumprir. Ele não mente. Ele não é filho do homem para que minta. Ele é um Deus verdadeiro. E quando Deus promete, meu irmão, quando Deus promete, não tem ninguém que pode se contrapor ao que ele tem para fazer. Senão, o que se levantar contra, infelizmente, o rolo compressor da vontade de Deus vai passar por cima, porque a vontade dele para a sua vida, ela vai se cumprir. E se porventura você até hoje não sabe qual é o propósito, a vontade de Deus para a sua vida, eu quero dizer, se aproxima dele. Conversa com o Senhor na sua intimidade. E ele vai se revelar a você através da palavra, através de sonhos, através de pessoas que vão ser usadas para falar ao seu coração. Ele tem propósito bem definido para cada um de nós. O nosso Deus é um Deus metódico. Desde a criação de
tudo ele fez com uma metodologia, com um método, de maneira dedicada, de maneira amorosa. Então, para cada detalhe da criação de Deus, ele fez com detalhe, ele fez com amor, ele fez com carinho, ele fez com propósitos. E o propósito que ele tem para você, esse propósito ele vai se cumprir. Busque a palavra de Deus. Busque a Deus. E vamos celebrar. Hoje, todos os dias da nossa vida são dias para celebrarmos ao Senhor. Que Ele possa ser glorificado através da minha vida e da sua vida. Vamos celebrar a esse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe, caro ouvinte. Em nome de Jesus. Amém.